Olá, eu sou Gilmar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. O texto está em Mateus, capítulo 22, verso 1 em diante. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Diga aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus, através desta parábola, nos traz a revelação dos últimos dias, de uma festa que estaria pronta e que um último aviso teria sido enviado àqueles a quem tinham sido convidados. Os servos do Senhor insistiram com os convidados para que eles comparecessem neste banquete de casamento. Apesar de os servos se esforçarem para convencer os convidados, lhes mostrando o quão bom seria o banquete, pois os bois e os novilhos gordos já tinham sido abatidos, ainda assim os convidados não se motivaram e não fizeram caso do convite, saindo cada um para cuidar das suas próprias vidas, aos seus negócios, aos seus campos. O restante deles ainda fizeram pior, agarrando os servos do Senhor, os maltrataram e os mataram. Entenda que este convite enviado aos convidados se trata, na verdade, da palavra de Deus. Os servos enviados para dar o último aviso, o último alerta, são aqueles que pregam a palavra de Deus, e os convidados, aqueles que ouvem. Veja que este primeiro grupo de convidados perderam a sua salvação, pois só estarão nesta festa aqueles que forem salvos. Quando o Senhor enviou os servos, tudo já estava preparado. A festa já estava pronta para começar. E pela misericórdia do Senhor, ainda que todos já tivessem sido convidados, nos últimos instantes, Ele ainda envia servos para fortalecer ainda mais o convite que tinha sido feito, a fim de que ninguém faltasse naquela festa. Estamos vivendo nos últimos dias e esta é a última hora. Entenda que, como revela a parábola, esta festa está para começar. Sem precedentes na história, como nunca antes, o Evangelho tem sido pregado em uma velocidade absurda, pois é como a parábola diz: antes da festa, o Senhor enviou seus servos. Deus tem enviado seus servos por todo o mundo. Milhares e milhares de pessoas têm ouvido as mensagens através da internet, das redes sociais, em reuniões espalhadas por todo este planeta. O Evangelho tem sido anunciado, a palavra tem sido pregada, o convite tem sido reforçado. Mas veja que este primeiro grupo de convidados perderam a sua salvação, pois eles não eram dignos. Eles não eram dignos, pois rejeitaram o convite. Pois todo aquele que, ouvindo a palavra de Deus, a rejeita, não receberá a salvação, pois quem rejeita a palavra de Deus está rejeitando a Jesus Cristo. Veja também que este primeiro grupo de convidados maltrataram os servos que tinham sido enviados, maltrataram e mataram. Isso fez-se acender a ira do rei.
Querido e querida, não faça parte deste primeiro grupo de convidados. Receba com amor a palavra de Deus e trate bem os servos a quem Ele tem enviado. Veja o que a Bíblia diz a respeito daqueles que anunciam a palavra. Isaías capítulo 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Em Mateus 10:42 também. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Este primeiro grupo de convidados rejeitaram a salvação, mas ainda assim o rei envia os seus servos a outros lugares e eles são ordenados a convidarem a todos aqueles que eles encontrassem. A parábola diz que no meio deste segundo grupo de convidados estavam gente boa e gente má. Estes são aqueles que receberam a salvação, que ouviram a palavra, que ouviram a mensagem e creram. Ouvindo, guardando no coração, não a rejeitaram. E no meio desta gente estava gente boa e gente má, porque isto não importa para Deus, desde que haja arrependimento no coração do pecador. Pois a palavra diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sempre que nos arrependermos, Deus estará de braços abertos para nos receber. Perceba que na parábola, todos os convidados presentes na festa de casamento estavam com vestes nupciais. Mas quando o rei entrou no salão a fim de ver os seus convidados, percebeu que um homem que estava ali não estava usando a veste nupcial. Indagando por que o homem não estava vestido apropriadamente, ele percebeu que aquele não fazia parte dos seus convidados. Ordenando então que aqueles que o serviam amarrassem-lhe as mãos e os pés e lançassem ele para fora. Claramente este também perdeu a sua salvação. Entenda o que isso significa. Muitas pessoas até são simpatizantes pela palavra, gostam de ouvir as pregações, assim também como o rei Herodes gostava de ouvir o profeta João Batista pregar, mas nunca conseguem ter um comprometimento verdadeiro com o Senhor. E aos padrões deste mundo, ela se acha até uma boa pessoa, pois diz: eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém. E ao que parece, este homem da parábola, que estava sem a veste nupcial, provavelmente pensava assim também, pois não se importou e nem se preocupou em se vestir adequadamente para aquela ocasião. Veja que estas vestes simbolizam a pureza, simbolizam o que o sangue de Jesus Cristo faz conosco, nos purifica de todo o pecado, nos torna aceitáveis diante de Deus. Por isso, não importa quem você é, seja você bom ou você mau, você precisa do sangue de Jesus sobre você. Todos nós precisamos estar cobertos pelo sangue de Jesus, sem o qual não há salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Querido e querida, hoje também se cumpre esta parábola. Se hoje você está ouvindo esta mensagem, saiba que ela é cumprimento da palavra de Deus. Ouçam o último aviso do Senhor que diz: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Ainda há tempo de você preparar-se para estar neste banquete. Revista-se do sangue de Jesus. Esteja apropriadamente vestido para este evento. O Senhor breve virá, e todo aquele que crê e invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, creia hoje e confesse ao Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração como teu Senhor e Salvador, e certamente você estará presente como convidado de honra para este grande banquete. Fique com Deus, fique na paz.